Bom dia, nono ano. Então, galera, hoje a gente vai começar a falar aí sobre os impactos da globalização. Hoje é a nossa última aula sobre globalização. Semana que vem teremos as atividades, né, de avaliação, a semana de provas. E hoje nós vamos falar aqui sobre os impactos da globalização, né, sobre como que isso causou um impacto geopolítico, um impacto cultural em todo o mundo. Vocês já devem ter visto, né, já devem ter sentido vontade de adquirir um determinado produto por ver a propaganda na televisão. Então, atualmente, nós temos aí uma cultura do consumo que se alastra em todas as partes do mundo. Né? Vocês já ouviram o ditado, a propaganda é a alma do negócio? Então, a propaganda ela é o principal meio que um comerciante, que um fornecedor tem para chegar ao seu consumidor. Né? Então, diante de tudo isso, a globalização ela vai criar novos hábitos de consumo. Por exemplo, nos centros urbanos é bem comum o consumo de fast foods, né, que são as chamadas comidas rápidas, tipo aquele hambúrguer que você pede do McDonald's para entregar na sua casa. Agora, durante essa época, se intensificam as entregas em domicílio. Seja aquele novo jogo do videogame que lançou, aquela nova série, as grandes empresas, né? Por exemplo, a Netflix, o Facebook, Twitter, que são empresas de entretenimento, de comunicação. Então, diante desse novo cenário no século XXI, dessa nova perspectiva que se instaurou pós-Guerra Fria, né, com a nova ordem mundial, o surgimento de novos atores econômicos, semana passada eu falei das organizações multilaterais, diante de todo esse cenário, nós temos um novo hábito de consumo. E aí eu peço que vocês coloquem aí na página 37. A página 37 fala sobre os efeitos da globalização, onde cita que cada fase teve um determinado efeito, já que no primeiro parágrafo fala isso, né? Cada fase ela teve um determinado efeito sobre a sociedade. E no mundo atual, a indústria cultural ela é muito forte. Inclusive ela cria certos padrões. Por exemplo, é muito preocupante como que essa indústria cultural ela cria um padrão nos adolescentes. Por exemplo, vocês já viram conscientização, né, campanhas de conscientização sobre o culto ao corpo. Por exemplo, hoje em dia as propagandas elas criam uma imagem de que o cara ter saúde é o cara, sei lá, ir pra academia e ficar fortão e tal, quando na verdade não é. Faz parte de uma indústria, faz parte de uma nova realidade. E aí, vocês podem colocar aqui na página, ainda na página 37, que fala sobre a mídia global, a imprensa, os meios de comunicação internacionalmente que difundem esse hábito de consumo que é fundamental, é inerente ao sistema capitalista. Fala que a mídia passou a exercer enorme influência, inclusive sobre a unificação de forças na condução do poderio militar. A relação entre a força da mídia e a força bélica pode se tornar um novo inimigo e gerar uma nova guerra, e assim por diante, que seria a guerra cibernética. A guerra, ela no século XXI, ela já não é igual fora em anos anteriores, em décadas anteriores. Hoje é uma guerra mais midiática. Hoje um ataque ao servidor de uma grande empresa, por exemplo, constitui um grave prejuízo. Então, nós vivemos num período que até a forma de fazer uma guerra ela vai mudar. E aí a opinião pública também, a partir da mídia global, ela tem grande peso. Por exemplo, a opinião pública, a imprensa enquanto formadora de opinião, ela está moldando muitas opiniões, por exemplo, sobre a questão da quarentena ou não no coronavírus. Longe de discutir aqui o que seja certo e o que seja errado. Só que a imprensa ela desempenha um papel importante, até mesmo na conscientização. Vocês já devem ter visto muitos programas, muitos sites pedindo a colaboração da galera, a colaboração do povo, até as redes sociais. Elas dão uma nova perspectiva em relação a isso. A Primavera Árabe, por exemplo, em 2013, ela foi toda combinada pelo Facebook. Então olha só o poder das redes sociais atualmente. Também tem a questão da obsolescência programada. O produto, quando ele sai da sua fabricação, ele já tem uma data certa para começar a dar problemas.
é o que a gente chama de obsolescência programada ou vida útil. Então, depois de um certo tempo, aquele produto ali vai apresentar defeitos. O poderio bélico militar, ele ganha também novas características hoje. Claro, os Estados Unidos são uma grande potência, mas há um medo de, por exemplo, outros grupos extremistas, conseguirem determinados armamentos. Eu vou ler aí na página 39, vocês coloquem também em poderio bélico militar. Com o fim da União Soviética, muitos analistas apostaram numa nova era do poderio bélico mundial, na qual as disputas militares se tornariam menos importantes. O fundamental, segundo eles, seriam as disputas econômicas e os conflitos militares ficariam confinados aos países subdesenvolvidos. Parte dessa teoria, no entanto, vem sendo contrariada pela realidade, uma vez que guerras sangrentas ocorreram após 1991, e não apenas em países subdesenvolvidos, Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria, mas também no centro da Europa. Kosovo, Bósnia, Sérvia, Ucrânia. Ali no leste europeu há um conflito, vocês vão estudar mais à frente no leste europeu, há um conflito muito sério entre etnias. Porque assim, a Iugoslávia ela foi unificada durante muitos e muitos anos. Só que com etnias diferentes. Tinha os sérvios, os croatas, os kosovares, os albaneses, os montenegrinos, os croatas. Então, essas etnias elas passaram a se confrontar após a morte do general Tito. E aí, disputas étnicas locais, como por exemplo também o caso da Chechênia na Rússia, onde os chechenos até hoje reivindicam autonomia. Teve a questão da Crimeia na Ucrânia em 2013, até hoje a comunidade internacional não reconhece a anexação à Rússia. A Rússia foi inclusive suspensa do G7 por conta disso, que era o G8. Então, hoje em dia, a questão das armas inteligentes, já na página aí 40, é a questão de novos tipos de armamentos que conseguem assim, ser teleguiados e atingir alvos a quilômetros de distância. Mas é o que eu falei, hoje em dia também há um medo muito maior de um determinado conflito mundial. Porque toda vez que as tensões se acirram, há um certo recuo por uma das partes. Porque todo mundo sabe, na real, que uma guerra hoje não interessa a ninguém. Ninguém. A humanidade perderia muito. Então, há uma cautela maior do que havia lá na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A maneira como os povos fazem a guerra depende da sua economia, em especial sua evolução técnica. Nas sociedades tradicionais, ou agrárias, por exemplo, as guerras tinham por base a habilidade natural dos soldados. Com a Revolução Industrial surgiram as guerras com novos armamentos, fuzis automáticos, metralhadoras, tanques e mais tarde, no século XX, os aviões e as bombas nucleares. Nessa época, o objetivo central da guerra era a destruição em massa. Hoje, com a revolução técnico-científica, o poderio militar também vem se modernizando, pelo menos nos países desenvolvidos. As armas de destruição em massa, bombas atômicas ou de hidrogênio, as armas químicas e biológicas, até discussões, né? Chegou-se até a cogitar uma guerra biológica, o que eu também não acredito que seja um fato atualmente. Vêm sendo substituídas pelas chamadas armas inteligentes. Então, são armas assim com grande uso da informática, das novas tecnologias, com uso de softwares que seriam capazes de atingir alvos a muitos quilômetros de distância. Então, galera, a atual época, vocês vão marcar essas partes que eu li aqui, tá? Essa parte que eu li, essa nova guerra está na página 40. Vocês vão marcar aqui o primeiro parágrafo, esse parágrafo aqui. Então nós temos uma nova organização política mundial, uma nova distribuição, um novo ordenamento geopolítico, baseado em tudo que aconteceu. Ainda é uma consequência da Guerra Fria, mas que cada vez mais a guerra ela ganha contornos tecnológicos. E hoje em dia também vale dizer que uma sanção econômica ela é muito mais nociva do que um ataque propriamente dito, porque o ataque um ataque militar ele exige da nação que está atacando também um certo aparato financeiro. E não é uma época pós-recessão de 2008. Ninguém tem muito interesse em um conflito armado diretamente. Então todas as alternativas são tentadas. Então,
Vocês vão marcar esse primeiro parágrafo aqui. E de exercício, vocês vão fazer a página 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, da página 43 a 48, vocês vão estar realizando o exercíciozinho de vocês aí. Após as avaliações, a gente vai começar a falar de Europa. Beleza, galera? Então, esse foi nosso assunto sobre globalização. Espero que tenham compreendido. E nas próximas aulas aí, a gente vai dar prosseguimento. A gente não vai deixar de falar da globalização. É uma matéria que vai acompanhar vocês por muito, muito tempo agora. Todos os impactos que isso causa. Por exemplo, a globalização ela é uma das explicações para essa epidemia se alastrar tão rapidamente. Né? Então, olha só como que a gente pode associar a globalização aos nossos dias. Algo que parecia tão distante chegou aqui em São Gonçalo. Então, galera, por hoje é só. Valeu, preste atenção. Estamos juntos aí. Se cuidem.